Ora, boa tarde a todos. É sempre agradável, como dono de casa, ver esta sala assim cheia. E isto deve-se certamente pela honra que temos hoje de ter conosco o Sr. Professor Dr. Pinto Monteiro. Não é todos os dias que temos alguém com essa personalidade e que honra a Fundação poder contar com a presença e, acima de tudo, todos nós e eu, representando as pessoas presentes, certamente vamos tirar todos os ensinamentos dela. Meus agradecimentos pela presença e também do professor Garcia, que gentilmente também quis estar aqui presente e, em especial, assim colabora com a Fundação, sendo um dos seus conselheiros especiais e que também ajuda muito naquilo que a Fundação precisa. Eu não roubo mais tempo, estamos todos ansiosos para ouvir e eu deixava o Sr. Professor Garcia começar e dar-nos... Obrigado. Muito boa tarde. Começava por dirigir uma calorosa palavra de saudação a todos os presentes e, em especial, ao meu querido professor, Sr. Dr. António Pinto Monteiro. Dirijo também uma especial saudação à Fundação Rui Cunha, na pessoa do seu presidente, Sr. Dr. Rui Cunha, e da Sra. Doutora Filipa Guadalupe, a quem agradeço o apoio prestado à Faculdade de Direito em múltiplas iniciativas e determinante, uma vez mais, para a presença aqui hoje do Sr. Dr. Pinto Monteiro. Pediu-me a Fundação Rui Cunha, através da Sra. Doutora Filipa Guadalupe, que fizesse a apresentação do nosso palestrante. O que se afigura tarefa de particular melindre, quer porque o Sr. Dr. Pinto Monteiro, um dos vultos maiores da cultura jurídica lusa, dispensa qualquer apresentação, quer porque careço das qualidades oratórias necessárias para sequer toscamente poder cumprir minimamente o encargo, sem prejuízo pela dívida de gratidão que tenho institucionalmente para com a Fundação Rui Cunha. Não poderia recusar, embora a mais elementar sagesse e bom senso me aconselhassem a guardar de conrado prudente silêncio. Não tenho, contudo, a pretensão de com isto me eximir ou limitar à responsabilidade pela deficiência da empreitada, pois sei bem que, em matéria de gratidão, não são admissíveis cláusulas de exclusão ou limitação de responsabilidade. O Sr. Professor Dr. António Joaquim de Matos Pinto Monteiro concluiu a licenciatura, mestrado e doutoramento com distinção louvor por unanimidade pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde obteve também a agregação por unanimidade. Foi bolseiro da Alexander von Humboldt Stiftung em 87 e 88 e de novo em 99 e frequentou o Instituto für Bürgerliches Recht und Zivilprozessrecht da Universidade de Munique sob a orientação do professor Kenaris. É professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde rege as disciplinas de Teoria Geral do Direito Civil, na licenciatura em Direito, Direito Comercial no mestrado em Ciências Jurídico-Forenses, bem como Direito dos Contratos, nos cursos de pós-graduação em Direito da Comunicação e Direito do Consumo. É também professor catedrático convidado da Universidade Portugalense e professor catedrático visitante da nossa faculdade. Foi presidente do Instituto Jurídico da Comunicação, é diretor da revista Legislação e Jurisprudência desde o início do ano 142, a mais lida e prestigiada revista jurídica portuguesa. É membro do Conselho Editorial Redatorial ou Científico de variadíssimas revistas jurídicas nacionais e estrangeiras, por exemplo, a Revista Portuguesa do Dano Corporal, Propriedades Intelectuais, Revista de Direito Privado, European Review of Private Law, European Review of Contract Law, Consumer Law Journal, Revue Européenne de Droit de la Consommation, é membro honorário da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e membro honorário do Instituto dos Advogados de São Paulo, é sócio correspondente da Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, é membro fundador da Associação Internacional de Droit de la Consommation, presidente da Comissão do Código do Consumidor, responsável pela elaboração do anteprojeto do Código do Consumidor português, entregue em 15 de março de 2006, autor do anteprojeto legislativo sobre o contrato de agência ou representação comercial, que deu origem ao Decreto-Lei 178/86, de 3 de julho, foi presidente do Centro de Direito do Consumo da Universidade de Coimbra, foi membro do Grupo de Especialistas sobre Garantias, junto da Comissão Europeia,
em Bruxelas, bem como do European Consumer Law Group. Tem mais de 100 títulos publicados em revistas portuguesas, espanholas, francesas, italianas, belgas, holandesas, alemãs, brasileiras e em Macau, destacando-se as monografias Cláusulas limitativas e de exclusão da responsabilidade civil, Cláusula penal e de indemnização, respectivamente dissertações de mestrado e doutoramento, contratos de distribuição comercial, relatório das provas de agregação, erro e vinculação negocial, lição proferida no âmbito das mesmas provas, bem como o referido trabalho de índole relativa sobre o contrato de agência, anteprojeto, e a anotação à lei da agência, que já vai em variedíssimas edições, bem como vários artigos no âmbito do direito do consumidor e anotações publicadas na revista de Legislação e Jurisprudência. O seu profundo saber não fica confinado aos muros da universidade, sendo muito solicitado em matérias relacionadas com contratos e a responsabilidade civil para consultas e elaboração de pareceres jurídicos. Mais recentemente, tem-se envolvido, já não no estudo aturado e profícuo das questões jurídicas, mas também na sua resolução através da participação em tribunais de arbitragem. É membro da Associação Portuguesa de Arbitragem, fazendo parte dos listas de árbitros do Centro de Arbitragem Comercial da Associação Comercial de Lisboa, Câmara de Comércio e Indústria. Nesta qualidade, tem participado em várias arbitragens, quer como presidente, quer como árbitro, em questões contratuais, interpretação, não cumprimento de responsabilidade contratual, assim como societárias. A traços necessariamente breves e sempre insuficientes, aqui fica um singelo apontamento sobre o nosso palestrante, que hoje nos irá brindar com uma comunicação sobre as particularidades da cláusula penal no Código Civil de Macau. Escusado acentuar a importância e relevância do tema, que a prática judiciária se encarrega quase que cotidianamente de demonstrar. Em todo caso, já não a importância, mas a oportunidade do tema são candentes, atendendo a que, muito embora seguindo a conotação sistemática do Código Civil de 66, a regulamentação da cláusula penal no Código Civil, não sendo normativamente diversa, não deixa de se afastar em vários aspectos da regulamentação fonte. Por outro lado, porque tais diferenças tiveram como fio condutor os resultados a que o nosso orador chegou na notável investigação que conduziu na preparação da sua dissertação de doutoramento sobre a cláusula penal. E se estas simples palavras, quase brutas, são absolutamente insuficientes para acentuar a importância e a oportunidade do tema, estou seguro de que a comunicação do nosso ilustre orador se encarregará de limpidamente as comprovar. Peço desculpa por tê-los privado por demasiado tempo do convívio com o saber do Sr. Professor Dr. Pinto Monteiro, mas espero que me relevem e, sem mais, passo a palavra ao Sr. Doutor. Sr. Presidente da mesa e Sr. Vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, meu caro Dr. Augusto Teixeira Garcia, estamos a falar da cláusula penal. Na verdade, há uma norma no Código Civil, que é o artigo 801, do Código Civil de Macau, que permite a redução da pena quando ela é manifestamente excessiva. Aqui aplicar-se a adjetivação foi manifestamente excessiva, há que reduzi-la de acordo com o artigo 801 do Código Civil de Macau. Mas, como diria o doutor, que eu não gostei de ouvir. Muito obrigado. Quero felicitar e agradecer a Fundação Rui Cunha, na pessoa do Sr. digníssimo Presidente, Dr. Rui Cunha, por este amabilíssimo convite. É uma honra estar aqui de novo. Não é a primeira vez que eu participo em iniciativas promovidas pela Fundação. Quero manifestar o meu profundo agradecimento e dizer justamente que estou muito honrado com esta distinção. É um privilégio estar aqui de novo com este auditório tão qualificado. Sr. Diretor do Centro de Informação Jurídica e Judiciária de Macau, Dr. Manuel Trigo, Srs. Magistrados, Srs. Advogados, caros estudantes, minhas senhoras e meus senhores. Eu venho falar sobre a cláusula penal, como sabem, enfim, é um velho amor. A cláusula penal foi o tema da minha tese de doutoramento. Vejo aqui antigos alunos, que hoje ilustres advogados e magistrados aqui presentes, colegas de faculdade. Agrada-me também, agradeço a vossa presença e já conhecem o meu discurso, vieram aqui perder o vosso tempo. Conhecem o meu discurso. Mas vou agora adaptá-lo a Macau, isto é, pensei que seria importante para grande parte de vós, se não a maioria, ter-se formado ainda com a redação do Código Civil Português, do artigo 810 e seguintes do Código Civil Português. E o Código Civil de Macau é muito próximo, como sabem, do Código Civil Português. Mas aqui há algumas particularidades importantes relativamente à cláusula penal que convém destacar
Ao mesmo tempo, devo manifestar-vos a minha grande satisfação porque essas particularidades vêm ao encontro daquilo que eu defendo na minha tese de doutoramento, não é? Que eu sinto-me profundamente satisfeito com as soluções que o legislador de Macau consagrou relativamente à cláusula penal. Tem uma folhinha, enfim, um sumário que eu enviei através da doutora Filipa Guadalupe, onde é que ela está. Também queria dar-lhe uma palavra de agradecimento pela colaboração prestimosa que com o professor Augusto Teixeira Garcia prestaram para a organização deste evento. E, portanto, dizia-vos eu que é importante acentuar essas particularidades aqui do regime da cláusula penal e foi com essa intenção que eu realmente escolhi este tema. Ora bem, as minhas posições respeito à cláusula penal, de acordo com esse sumário, estava eu a dizer que os senhores têm aí, eu tenho ponto 1 as minhas posições respeito à cláusula penal, figura unitária, tal. Bom, como sabem, no Código Civil Português, o artigo 810 define a cláusula penal como uma cláusula através da qual as partes fixam antecipadamente o montante de indemnização. O que é uma cláusula penal, de acordo com a lei portuguesa, 810, número 1, é a fixação por acordo do montante da indemnização. É uma noção imperfeita, acanhada e redutora. Imaginem o seguinte: duas pessoas celebram um contrato, prevêem danos, se alguma não cumprir, de 1 milhão, em função dos valores envolvidos, prevêem-se danos de 1 milhão. As partes estipulam que a indemnização é de 100 mil. De acordo com a lei, é uma cláusula penal. Estranho. Estranho que, prevendo-se 1 milhão, intencionalmente se diga que a indemnização é de 100 mil, portanto, ou seja, intencionalmente querem limitar o montante da indemnização, e a isto ainda se chama cláusula penal. Onde é que está a penalidade? Quer dizer, estão a ver, portanto, por aí a imperfeição, desde logo, da noção de cláusula penal que o Código Civil Português dá, reduzindo à fixação da indemnização. Eu sempre entendi que tudo depende do que as partes querem. Óbvio, do princípio da liberdade contratual, as partes podem realmente estipular o montante da indemnização e, com isso, têm grandes vantagens. Furtam-se às incertezas, às delongas e às surpresas que, por vezes, a avaliação judicial do dano traz. E, portanto, se elas, por acordo, fixam o montante da indemnização, magnífico, cada um sabe antecipadamente aquilo com que pode contar. Tudo bem. Mas a pergunta é, mas não podem as partes ter outra intenção? Não podem as partes recorrer à cláusula penal com outro sentido para desempenhar uma outra função diferente desta? Não uma função indemnizatória, mas uma função compulsória, até de acordo com a raiz etimológica da palavra? Parece que sim, ao obrigo do princípio da liberdade contratual, nada obsta é que as partes possam, em vez de fixar o montante da indemnização, elas próprias fixar antecipadamente uma sanção compulsória. Bom, eu devo dizer-vos, isso, há um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça em Portugal, já antigo, antes da minha tese, de 3 de novembro de 83, é que se discutiu uma questão interessante, não sei se o conhecem, que era um contrato que havia entre a RTP, Rádio e Televisão Portuguesa, e a Filmform, uma empresa de produção no domínio do audiovisual. E havia uma cláusula nesse contrato que previa que, era um contrato muito meticuloso, muito cuidadoso, muito bem elaborado, enfim, e havia uma cláusula que previa que, em caso de incumprimento, havia uma multa, assim chamada multa, entre aspas, que previa que aquele que não cumprisse pagaria ao outro uma multa de 1% ao dia sobre os valores do contrato. Duas grandes questões se discutiram ali. A primeira grande questão era saber que contrato é este contrato pelo qual a tal empresa de Filmform se obrigou a produzir um determinado número de programas para a Rádio e Televisão Portuguesa, para a RTP. Duas teses em confronto, defendidas qualquer uma por ilustres juristas, infelizmente já falecidos, mas ilustres professores da Faculdade de Coimbra. Uma tese subscrita pelo professor António Varela dizia que, e aliás foram pareceres publicados na Revista da Ordem dos Advogados, isto que eu estou a dizer-vos, há pareceres que foram publicados na Revista da Ordem dos Advogados, em Portugal. Portanto, dizia-vos eu que o professor António Varela defendeu que era um contrato de prestação de serviço inominado. Consequentemente, aplicar-se-lhe as regras do mandato. Contrato de prestação de serviço, não especialmente regulado na lei, e aplicar-se-lhe as regras do mandato. Outra tese defendida pelo professor Ferrer Correia e o Dr. Mesquita, foi um parceiro dos dois, Ferrer Correia e Henrique Mesquita, entenderam quanto a essa questão que era um contrato de empreitada. Seria um contrato de empreitada sobre obra intelectual. O Dr. Varela entendia que não, porque para ele a empreitada tinha que ser uma obra corpórea. É a estrada, é a ponta, é a casa, portanto, a obra que define o contrato de empreitada tinha de ser corpórea. Ferrer Correia e Henrique Mesquita defenderam que podia ser uma obra incorpórea e material. Essa foi uma questão que não temos agora que nos ocupar dela, mas foi uma grande questão. Devo dizer-vos que o Supremo Tribunal de Justiça acabou por decidir que aquilo era um contrato de empreitada.
mas podia-se dizer que o Supremo entendeu que a empreitada podia versar sobre obra intelectual. Não foi tão longe. O Supremo entendeu que era empreitada porque o elemento corpóreo estava lá, onde? Na fita, onde estavam as gravações. Estava ali o elemento corpóreo, portanto arrumou a questão, é uma empreitada. A segunda grande questão que já nos importa para aqui era a qualificação da tal multa. Portanto, então vê que a qualificação do contrato importava por causa do regime. Se a empreitada tem um regime próprio, se era um contrato de prestação de serviço e nominado, teria um outro regime diferente, que seria o do mandato. A outra grande questão que nos interessa para aqui era saber como qualificar essa multa. Multa entre aspas. Toda a gente esteve de acordo. A multa é uma cláusula penal. Toda a gente esteve de acordo. Tribunal, ilustres parceiristas, tudo. Cláusula penal. Bom, mas prossegue o tribunal. Mas é uma cláusula penal diferente da que a lei define. Porque lemos o artigo 810 do Código Civil e a cláusula penal é a cláusula de fixação por acordo do montante da indemnização. Ora, diz o tribunal, aqui não está em causa isso, não é isso que está em causa sim a criação pelas partes de uma sanção compulsória. Muito bem, porque 1% ao dia dá 365% ao ano. Portanto, as partes aqui não tiveram intenção de fixar a indemnização, mas sim de criar um instrumento compulsório. Muito bem, muito bem. A seguir, o Supremo interroga-se, bom, mas será permitido fazer isto as partes? Lemos 810 e temos lá uma noção diferente de cláusula penal. Podem as partes estipular uma cláusula penal diferente do modelo que a lei contém no artigo 810? Resposta do Tribunal, podem, ao abrigo do princípio da liberdade contratual. Magnífico. Perfeitamente de acordo. Portanto, aqui tem, estão a ver, o próprio Supremo Tribunal de Justiça, já em 83, nesse acordo, a RTP Film Forum entendeu que aquela cláusula penal que constava dos autos tinha uma função diferente daquela que a lei define, mas isso não obstava a que, por força do princípio da liberdade contratual, as partes tivessem legitimidade para criar essa outra espécie de cláusula penal. Magnífico. Já agora, só para saberem qual é o epílogo, a questão que estava a saber se havia lugar à redução da pena, que seria manifestamente excessiva. Como a adjetivação há bocadinho aqui do Dr. Garcia, seria manifestamente excessiva. E o Supremo entendeu que sim, que era 365% ao ano, era manifestamente excessiva. Todos de acordo também. Então punha-se o problema de saber se aplicava o artigo 812 do Código Civil Português, que permite a redução da pena quando for manifestamente excessiva. Mas o Supremo entendeu que não. Portanto, tudo bem até aí, a meu ver, com o devido respeito, mal aí na decisão final. Porquê? O Supremo, mas num raciocínio lógico ou formal perfeito. O Supremo diz assim: o artigo 812 prevê a redução da pena. De que pena? Da que está definida no artigo 810. Ora, como nós já dissemos, a pena que consta dos autos é diferente. É estipulada ao abrigo do princípio da liberdade contratual e não corresponde àquela que a lei define 810. Logo, não lhe podemos aplicar o 812. Embora reconheçamos que ela é manifestamente excessiva. Estão a ver o raciocínio formal, lógico ou formal, impecável. Mas, com o devido respeito, se não se aplica diretamente, aplicar-se-lhe por analogia. Eu, aliás, sou muito liberal nisso, como vão ver daqui a pouco, vamos falar disso. Portanto, se o Tribunal entende que é uma cláusula penal e que a pena é manifestamente excessiva, se não lhe aplicava diretamente o 812, pelo menos por analogia, a razão de ser é a mesma, haveria lugar à redução, aplicando o artigo 812 do Código Civil Português, por analogia. Bom, mas eu chamo a atenção a este acordo porque ele é anterior até à minha tese. Eu enfim, citei-o devidamente na altura. E como vem aqui, logo aí o Tribunal distinguiu estas duas espécies de cláusulas penais, consoante a função indemnizatória que a lei prevê, e se não obsta a que as partes possam estipular ao abrigo do princípio da liberdade contratual, da autonomia privada, outras espécies de cláusulas penais, que serão, naturalmente, se forem abusivas, serão controladas, todas elas pelo artigo 812 e aqui pelo artigo 801 do Código Civil. Bom, este modelo, portanto, esta tese de que pode haver várias espécies de cláusulas penais, consoante a função que as partes pretendam, está perfeitamente prevista na lei de Macau. Portanto, eu defendi isso, e tenho o acordo com o que eu acabei de vos dizer, mas em Macau está aqui no artigo 799, onde é que ele está? (799) 799, cá está. As partes podem fixar por acordo a indemnização exigível. A lei portuguesa terminava aqui. Agora continua. Ou a sanção aplicável para os casos de não cumprimento, cumprimento feituoso ou uma hora no cumprimento. A cláusula do primeiro tipo designa-se por cláusula penal compensatória e a do segundo por cláusula penal compulsória. Portanto, esta é a primeira particularidade. Como eu venho de falar de particularidades do regime da cláusula penal, é em confronto a lei Macau com a lei portuguesa. Primeira particularidade, o Código Civil português prevê apenas na sua letra a cláusula penal compensatória, o Código Civil de Macau, e muito bem,
prevê a cláusula penal compensatória e a cláusula penal compulsória, isto é, sancionatória. E devo dizer-vos que isso vai ao encontro do que se passa no direito comparado. Os alemães distinguem entre a Vertragsstrafe e a Schadensersatzpauschalierung. A Vertragsstrafe é, tradução à letra, Vertrag é contrato, Strafe é pena contratual, que é a cláusula penal propriamente dita, e depois aquilo que eles chamam uma indemnização por acordo forfaitaire, que é a tal Schadensersatzpauschalierung. Schadensersatz é a indemnização, Pauschalierung é um montante invariável. Portanto, uma indemnização de montante invariável. Portanto, eles distinguem isso desde 76, desde a HBG, a Lei Alemã das Condições Gerais do Contrato, e hoje está no Código Civil. Portanto, hoje a distinção é pacífica na Alemanha entre a tal cláusula penal propriamente dita e a cláusula indemnizatória. Isso corresponde também ao direito francês, entre a clause penal e a clause de dommage intérêt. Portanto, a cláusula penal é a clause penal, a clause de dommage intérêt é uma cláusula indemnizatória. E a tradição do direito anglo-americano, entre a penalty clause e a liquidated damage clause. Com esta particularidade, em todo caso, chamamos a atenção. No direito anglo-americano, a penalty clause, a verdadeira cláusula penal, é nula, é proibida. As partes só podem pré-avaliar o dano. Enfim, o tribunal vai colocar-se no momento em que a pena é estipulada pelas partes e procura saber o que é que elas pretenderam. Pretenderam fazer uma genuína avaliação do dano, previsível, válida. É uma liquidated damage clause, portanto, uma cláusula através da qual as partes antecipadamente liquidam a indemnização. Ou pretenderam as partes criar um instrumento compulsório, uma sanção nula, uma penalty clause. Ao contrário do que se passa nos direitos continentais. Quer dizer, não é assim na Espanha, não é assim na França, não é assim na Itália, não é assim na Alemanha, não é assim em Macau, não é assim no Brasil. Quer dizer, mas o direito anglo-americano tem esta particularidade. Isto está relacionado também com outros princípios que eles têm diferentes dos nossos. Entre nós é prioritária a execução específica. Quer dizer, se o devedor não cumpre voluntariamente, há que forçá-lo a isso, pela execução coativa, pela execução específica, etc. Portanto, para proteger o interesse do credor, é a execução específica que prevalece caso voluntariamente o devedor não cumpra. No direito anglo-americano, não. Se o devedor não cumprir, damage, indemnização. E, portanto, por isso é que se compreende que eles não aceitem instrumentos de compulsão ao cumprimento. A penalty clause é nula. Bom, não é assim entre nós, não é assim em Macau, não é assim em Portugal, não é assim nos demais países, como vos digo. A verdadeira cláusula penal, a herdeira da estipulatio pena do direito romano, é a cláusula penal compulsória. Agora, não temos tempo de fazer aqui uma análise, um percurso histórico, mas acredito no que eu vos digo, a penalty clause, a stipulatio pena, que é a raiz enfim, da nossa figura, tinha uma função estritamente compulsória. Muito bem. Com isto, portanto, o modelo tradicional de cláusula penal a que o Código Civil Português foi sensível assentava em 3 pilares. Figura unitária, eu tenho aí no sumário, figura unitária, isto é, a cláusula penal, com uma dupla função, embora a função compulsória fosse eventual, tudo dependia do que realmente viesse a suceder, se era superior ao dano que o efetivo, então tinha a função compulsória, não sendo, era uma função meramente indemnizatória. Portanto, a tese da dupla função é a natureza jurídica mista. Portanto, este primeiro pilar do modelo unitário está ultrapassado, com a aceitação de que há mais do que uma espécie de cláusula penal. Desde logo, na lei de Macau está expressamente na lei, como acabámos de ver, artigo 799, cláusula penal compulsória e cláusula penal compensatória. Portanto, o modelo unitário já, está superado neste sentido. Mas há outros pilares. O outro pilar é a tese da dupla função, a pilar tradicional. A cláusula penal desempenharia em simultâneo uma dupla função, indemnizatória e compulsória. Portanto, a função compulsória a existir, é meramente eventual, seria exercida através da indemnização. Portanto, a cláusula penal tinha que ter sempre essa dupla função. Não faz sentido também isso. E devo dizer-vos que na ordem jurídica portuguesa também, a meu ver, está superado já com o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Um deles até trouxe aqui a revista de ações de jurisprudência, que eu anotei. Esse acórdão eu posso dizer-vos qual é. É um contrato em que havia uma cláusula do seguinte teor. Eu leio a cláusula. Para além do legalmente previsto no caso de incumprimento do contrato, portanto, atenção, para além do legalmente previsto em caso de incumprimento do contrato, aquele que se negar ao cumprimento do mesmo ou a alguma das suas cláusulas terá de pagar ao outro o triplo do valor total do contrato, o que estabelecem e aceitam como cláusula penal. SIC. Portanto, vejam, o triplo que pagaria, por aqui já se vê, enfim, a intenção que as partes tinham, mas não é apenas isso. Para além do legalmente estipulado. Para além, textualmente, como vos disse, para além do legalmente previsto no caso de incumprimento do contrato. Portanto, ou seja, essa é uma cláusula penal puramente compulsória. Acresce às medidas que a lei prevê em defesa do credor.
A A e B celebram um contrato e dizem assim, aquele que não cumprir pagará ao outro, além da indemnização que houver lugar nos termos gerais, um montante de X, 1 milhão de patacas, por hipótese. Isto significa que se o devedor não cumprir, o credor vai pedir uma indemnização nos termos gerais, de acordo com o montante do dano, e depois tem um plus. Portanto, tem sempre esse acréscimo de 1 milhão. É uma cláusula penal a que eu chamo puramente compulsória, ou exclusivamente compulsória. Porquê? Porque não tem qualquer finalidade indemnizatória nem de compensação do interesse do credor. Portanto, o credor recorrerá à indemnização nos termos gerais e terá uma indemnização de acordo com o dano que ele provar e, além disso, terá sempre este plus, este montante que acresce à indemnização. Ora, com isto ultrapassa-se, supera-se também a tese da dupla função. Esta pena não tem uma função indemnizatória e uma função compulsória. Tem exclusivamente uma função compulsória. Estou a fazer entender? Porque o credor vai ter que, se quiser ser indemnizado, vai ter que provar o dano. Portanto, não há aqui função indemnizatória nenhuma. Agora, ele tem sempre a garantia que tem aquele plus. Se for excessivo, é reduzido nos termos da lei. Mas, a partir do devedor, tem sobre ele esta sanção. Sabe que, além da indemnização que houver lugar nos termos gerais, vai sofrer uma sanção. Isto é parecido com uma figura que vocês têm aqui, com uma diferença importante. Sabem qual é? A sanção pecuniária compulsória. Está consagrada em Portugal no artigo 829A e está aqui no artigo 333, se não me engano. Portanto, a sanção pecuniária compulsória, claro, com uma diferença de base. A sanção pecuniária compulsória é decretada pelo Tribunal, a cláusula penal é estipulada pelas partes. Mas o funcionamento é o mesmo. Portanto, também a sanção pecuniária compulsória acresce à indemnização a que houver lugar nos termos gerais. O Tribunal diz, ou o senhor faz isto, ou se não fizer isto, além da indemnização a que houver lugar nos termos gerais, incorre nesta sanção. É uma sanção pecuniária compulsória. A cláusula penal puramente compulsória também o é. É uma sanção, só que não resulta da decisão do Tribunal, resulta do acordo das partes. Repito, se for manifestamente excessiva, será reduzida nos termos gerais. Portanto, e nem pensemos, se quiser, depois eu posso desenvolver isso, ela pode ser menos abusiva do que a cláusula penal através da qual se vise compensar o dano. Enfim, podemos voltar a isso. Portanto, a primeira particularidade, minhas senhoras e meus senhores, é esta. O modelo tradicional de cláusula penal, em que haveria a cláusula penal de com uma dupla função e uma natureza mista de pena e de sanção, mista de pena e de indemnização, está superado no direito comparado, com a distinção entre várias espécies de cláusulas penais e com a aceitação de que a cláusula penal pode ter uma função exclusivamente compulsória. Portanto, não há uma dupla função, uma função exclusivamente compulsória. Isto corresponde, como eu vos digo, também às mais recentes teses e ela está consagrada em Macau, como vê no artigo 799. Em Portugal não é diferente, mas chega-se lá através de um esforço interpretativo. Quer dizer, o juiz terá fazer um esforço lá para chegar a esta solução que não tem de fazer cá. O legislador de Macau facilitou muito mais aqui a tarefa do aplicador da lei do que o Código Civil português. Portanto, primeira particularidade do Código Civil de Macau, favorável justamente à sanção que consagrou. Depois, para ver se não me esquece nada aqui de especialmente relevante, tem aí o Acordo do Supremo Tribunal de Justiça 3 de 11 de 82, RTP, filme, forma e jurisprudência atualmente dominante. Devo dizer-vos que a aceitação das várias espécies de cláusulas penais que eu defendi na minha tese de 1990, de então para cá, enfim, a jurisprudência tem-me honrado com a aceitação e a citação da minha obra e da minha tese. Há imensos acordos do Supremo, eu apontei aqui alguns, de 5 de abril de 2004, 22 de outubro de 2008, 27 de setembro de 2011, de 24 de abril de 2012, de 27 de janeiro de 2015, de 3 de novembro de 2015, isto do Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal da Relação de Lisboa de 6 de fevereiro de 2005, 26 de 1 de 2009, o Tribunal da Relação de Coimbra também de 18 de outubro de 2005, enfim, uma série de acórdãos aqui ao mais alto nível que expressamente aceitam aquilo que eu preciso. Portanto, por isso é que eu dizia, a particularidade com esta nuance também chega à mesma conclusão em Portugal. Portanto, chega-se à mesma conclusão, mas com um esforço interpretativo que aqui não é necessário fazê-lo, visto que a letra da lei acolhe expressamente essas duas. Como em Portugal a letra do 810 só fala na cláusula penal indemnizatória, há que realmente fazer um percurso metodológico que aqui não é preciso, porque a vida está bastante mais facilitada, como acabei de vos dizer. Outras particularidades que aqui temos da cláusula penal. Agora, respeitando ao seu regime em vários pontos concretos. Cláusula penal e cláusula de garantia, artigo 800, número 1. Meus senhores, toda a gente aceita, isso é pacífico, de que o devedor só incorre na pena se lhe for imputável o incumprimento. Se o devedor provar que não teve culpa, a culpa presume-se, nos termos gerais,
na responsabilidade contratual, como sabem. Portanto, se o devedor provar que não teve culpa, extingue o direito do credor à pena. Portanto, o credor só tem direito à pena no pressuposto de que o incumprimento pelo devedor foi imputável, é-lhe imputável. Se o devedor provar que não teve culpa, o credor não tem direito à pena. Agora, isso não impede que as partes possam estipular uma cláusula de garantia. Portanto, independente de culpa do devedor, assumindo o risco. A A e B celebram um contrato, uma das partes garante um determinado resultado, assumindo a responsabilidade caso esse resultado não seja conseguido, haja o que houver, independentemente de culpa. Uma cláusula de garantia. Portanto, já não é uma cláusula penal, é uma cláusula de garantia. Portanto, no sentido, repito, em que nada obsta, repito mais uma vez, de acordo com as regras gerais, nada obsta, a liberdade contratual também aqui, é que o devedor assuma o risco. E, portanto, mesmo que não tenha tido culpa, declara-se responsável por aquilo que vier a acontecer. Agora, é claro, funcionam as regras gerais. Se o credor, feitas as contas, lhe convier mais que o devedor não cumpra do que venha a cumprir, e se é o próprio credor que vai minando a situação para impedir que o devedor cumpra, então, naturalmente, o credor incorreria num venir contra factum próprio, num abuso de direito. Se ele, credor, impede que o devedor, ou dificulta o cumprimento para o devedor, e depois vem a fazer-se vítima de uma situação que ele deliberadamente criou, seria um comportamento abusivo, portanto, nos termos gerais, de proibição do abuso de direito, na modalidade do venir contra factum próprio. Bom, mas vocês têm isto aqui no Código Civil de Macau, no artigo 800 número 1. Portanto, a outra particularidade, isto que eu acabei de dizer, enfim, é pacífico, mas de todo modo não está na lei. Aqui em Macau consta expressamente a lei. Artigo, vamos manter o código aberto. 800 número 1. Sem prejuízo de estipulação expressa em contrário, o cumprimento da cláusula penal só é exigível havendo culpa do devedor. Portanto, em relação à cláusula penal, só é exigível havendo culpa do devedor, sem prejuízo de estipulação expressa em contrário. Essa tal estipulação expressa em contrário transforma-a numa cláusula de garantia. Embora possa ser uma figura mista, um híbrido de garantia e de pena. Reparem, é cláusula de garantia na medida em que prescinde da culpa de alguém. Mas só é cláusula penal se fixar antecipadamente o montante a pagar. Portanto, para que realmente seja um misto de pena e de garantia, é necessário que se celebre o contrato, estipula uma cláusula em que se garanta determinado resultado, dizendo-se que assumir-se a responsabilidade caso esse resultado garantido não seja alcançado, haja o que houver, independentemente de qualquer circunstância fortuita ou de força maior que impeça o cumprimento, fixando-se desde logo o montante a pagar em 1 milhão de patacas. Pronto, então é um misto de pena, porque está antecipadamente fixado o montante a pagar, e de garantia, porque é independente de culpa. Isto é permitido no princípio da liberdade contratual, e aqui, como veem, em Macau consta expressamente do artigo 800, número 1, sem prejuízo de estipulação expressa em contrário. Depois temos um outro problema, que é o problema do cúmulo, artigo 800, número 2. Esse problema põe-se em Portugal por causa de uma alteração que houve no Código Civil Português, o Código é de 66, como sabem, e neste ponto da cláusula penal foi alterado em 80 e em 83, e foram alterações que não foram nada felizes. Aliás, o legislador, nessas alterações de 80 e de 83, tinha outra intenção, fê-lo, isto é, havia que mexer no contrato de promessa, nas regras do contrato de promessa, andou por aí, depois aproveitou a situação para mexer também na cláusula penal. Aliás, fala expressamente dito no preâmbulo, aproveita-se a oportunidade para, quer dizer, já que estamos com a mão na massa, não é? E foram alterações profundamente infelizes. O professor Antunes Varela tem escrito, enfim, em vários artigos que ele publicou, ele era uma pessoa, como sabem, de coração aberto, enfim, não hesitava na palavra e na crítica forte. Ele veio dizer que essas alterações eram uma autêntica nódoa no pano branco da responsabilidade contratual e vieram castrar a cláusula penal, etc., por aí fora. E então ele dá um exemplo para mostrar o absurdo da situação. É que no Código Civil Português, querem ver, por força de uma dessas alterações, ficou assim. É o artigo 811 e diz o número 1. O credor não pode exigir cumulativamente, com base no contrato, o cumprimento coercivo da obrigação principal e o pagamento da cláusula penal, salvo se esta tivesse sido estabelecida para o atraso da prestação. É nula qualquer estipulação em contrário. E o Dr. Antunes Varela, no Código Civil anotado, Piso Antunes Varela, se podem ver, está lá, dá esse exemplo lá,
diz assim, porquê é que não há de ser permitido? Imaginem a seguinte situação, o exemplo dele, portanto está no Código Anotado de Procedimento António Varela. Imaginem que há um trespasso no estabelecimento comercial. Há trespasso a abrir o seu estabelecimento comercial. E há uma cláusula de não concorrência. Portanto, obriga-se o sujeito que trespaça o estabelecimento a não abrir um outro estabelecimento ali ao lado durante um determinado período de tempo. Portanto, uma obrigação de não concorrência. O sujeito que vende o estabelecimento disse que não abrirá outro, obriga-se a não abrir outro ali ao lado durante um determinado período de tempo. E se o fizer, se vier a violar essa obrigação, incorre numa pena de, imaginem, 100 mil patacas por cada dia em que o novo estabelecimento estiver aberto. Imaginem que é violada essa obrigação de não concorrência, portanto, o sujeito que vendeu o estabelecimento, trespassou o estabelecimento, vai abrir um outro ali ao lado, e o Dr. Varela diz assim, porquê é que não há de ser permitido ao sujeito que adquiriu o estabelecimento, porquê é que não há de ser permitido pedir em tribunal não só o pagamento da pena, portanto, 100 mil patacas por cada dia em que esteve aberto, e o encerramento do estabelecimento. Mas, aparentemente, a lei não permite isso, porque, reparem, o credor não pode exigir cumulativamente, com base no contrato, o cumprimento coercivo da obrigação principal, seria encerramento do novo estabelecimento, e o pagamento da cláusula penal, 100 mil patacas por cada dia em que ele esteve aberto. O Dr. Varela diz, porque é que não há de ser permitido as duas coisas? É um absurdo, mas aparentemente isso seria proibido pela lei. Eu devo dizer-vos que o professor António Varela teria razão, se realmente a lei proibisse isso. E se calhar a intenção do legislador, não sei se foi essa, enfim, mas o que nos vale a nós é que, como sabem, o que conta não é menos legislatórios, não é o que diz o legislador, mas é menos leis, no sentido que está é razoavelmente a própria lei. Eu, enfim, isto já é um tema, um ponto da minha tese de doutoramento, deitei contas à vida e pensei que aqui não se aplica, isto é, não há aqui cúmulo. Portanto, mesmo em Portugal, esta situação se vier a pôr num tribunal, este exemplo que dá o professor António Varela, o tribunal pode perfeitamente declarar o encerramento, pode e deve, a meu ver, declarar o encerramento do estabelecimento e o pagamento da pena e não incorre no cúmulo. Porquê? Porque, a meu ver, só há cúmulo quando houver uma identidade de interesse. Só nessa altura que está a pedir a mesma coisa duas vezes. Quando houver uma identidade de interesse. Ora, aqui não há identidade de interesse. Porquê que não há identidade de interesse? Reparem, o encerramento do estabelecimento visa evitar danos no futuro. O pagamento da pena é para reparar o dano já sofrido. Se o tribunal só pudesse decretar uma coisa, declaro, condeno encerrar o estabelecimento. A pergunta é, e o dano que ele já sofreu enquanto o estabelecimento esteve aberto? Ou então, o contrário, só tem direito à pena, não tem direito à execução coerciva da obrigação principal, ao encerramento do estabelecimento. Não. Então é indemnizado, mas tem que andar constantemente em tribunal, porque o dano vai se repetir, o estabelecimento continua aberto. Estão a ver? Não há identidade de interesse. A pena reporta-se ao passado, o encerramento do estabelecimento tem que ver com o futuro para evitar outros danos. Portanto, só há acúmulo quando houver uma identidade de interesse. Eu devo dizer-vos que esse problema, a meu ver, também se porá aqui em Macau, porque a lei de Macau diz assim, é o artigo 801, número 2. A cláusula penal compensatória obsta a que o credor exija o cumprimento da mesma cumulativamente com a realização coativa da prestação a que diga respeito. Portanto, também aqui nós temos que saber quando é que há acúmulo. Portanto, a meu ver, este critério de identidade de interesse, que eu defendi, enfim, para saber quando é que há acúmulo lá em Portugal, a meu ver, a razão de ser é a mesma também aqui, terem atenção se há identidade de interesse ou não, porque só nesse caso é que haverá acúmulo. Fora disso, a pessoa pode pedir o cumprimento coercivo da obrigação principal e o pagamento da indenização, sem que incorra no cúmulo, conforme o exemplo que eu acabei de vos dar. Depois, outro aspecto a considerar, o problema do dano incidente. Aqui a lei de Macau conseguiu uma solução diferente da lei portuguesa. O que é isso do dano incidente? É quando o dano efetivo que o credor sofre excede, supera o montante estipulado na cláusula penal. A e B celebram um contrato, estipulam uma cláusula penal de 1 milhão de patacas, o credor vem a tribunal e pede 2 milhões, alega e prova que o dano foi de 2 milhões. O dano efetivo. Terá ele direito a isso? Na lei portuguesa não, porque só há indemnização pelo dano incidente, é um dano incidente, portanto excede o montante previamente fixado, só há direito a indemnização pelo dano incidente se as partes tiverem previsto isso. Portanto, podem, ao celebrar o contrato, podem acautelar essa possibilidade. Quer dizer, sem prejuízo de o credor provar um dano incidente e obter a reparação integral. Aliás, a Convenção sobre o dano incidente, o significado dela é uma reserva do credor a fazer valer a indemnização nos termos gerais. Porque, reparem,
Um sujeito tem uma cláusula penal de 1 milhão. Vem pedir 2 milhões. Para provar tem que provar o dano incidente. Para provar o dano incidente, tem que provar o dano todo. Como é que se sabe que há um dano incidente? Tem que dizer, Sr. Juiz, sofreu um prejuízo de 2 milhões. Ora, isso é recorrer à administração nos termos gerais. Portanto, a Convenção sobre o dano incidente, ao fim e ao cabo, tem o significado de o credor poder recorrer à administração nos termos gerais, provando o montante real do dano, coisa que estaria dispensado se só exigisse o pagamento da pena, porque o credor não tem que provar a existência de dano quando beneficia de uma cláusula penal. O credor exige o pagamento da pena sem ter que provar o montante do dano. Aliás, também aqui há esse aspecto a considerar, claro. Se ele não conseguir provar os 2 milhões, o dano efetivo, terá direito pelo menos ao montante da pena de 1 milhão. Não sei se me fiz entender. Portanto, se houver uma cláusula penal de 1 milhão e o credor diz, eu tive um prejuízo de 2 milhões, vai em tribunal, não prova 2 milhões, só prova 500 mil, tem direito a quanto? Tem direito ao 1 milhão. Portanto, aquilo é o mínimo. Portanto, a cláusula penal funciona sempre como o mínimo que ele tem direito. Bom, mas dizia-vos eu, em Portugal só há direito à indenização por dano incidente se essa situação tivesse sido acautelada pelas partes, se tivesse sido prevista. Essa é uma regra que vem já desde 66. Portanto, está hoje no artigo 811, número 2 do Código Civil Português, mas era o corpo único da norma na versão inicial do Código em 1966. Portanto, é uma regra que vem já atrás. Em Macau, prevê-se a situação diversa, que é, aliás, a solução do BGB, do Código Civil Alemão também, que é o contrário. Portanto, salvo convenção em contrário, o credor pode pedir indenização por dano incidente. Portanto, é o contrário. Em Portugal só se pode pedir indenização por dano incidente se as partes tiverem previsto isso. A e B celebram um contrato, dizem que aquele que não cumprir paga 1 milhão de euros, sem prejuízo de o credor, se tiver um prejuízo superior, poder provar esse prejuízo superior e ter direito à indenização integral. Pronto, isto é a Convenção sobre o dano incidente. Agora, em Macau, mesmo a AIB celebra um contrato, prevê uma cláusula penal de 1 milhão de patacas. O credor teve um prejuízo de 3 milhões. Pode exigir isso? Pode. Só não podia se tivesse uma convenção em sentido diferente. Portanto, aqui a situação é exatamente a inversa. Se há a convenção em contrário, o credor pode pedir uma indenização pelo dano incidente, provando este dano incidente. Mas há aqui um aspecto que me deixa um bocadinho duvidoso quanto à bondade da solução de Macau. É que introduz aqui um elemento de perturbação. Diz assim, 800, número 2. Quer dizer, aqui a norma não é tecnicamente muito perfeita. Baralha as coisas, deviam ter separado isto. Diz assim, é o número 3 é o número 2 do artigo 800. A cláusula penal compensatória obsta a que o credor exija o cumprimento da mesma cumulativamente com a relação coativa da prestação que diga respeito, ou exija a indenização pelo dano por ela coberto. Portanto, é o problema do cúmulo que acabámos de falar. Depois continua. Portanto, mistura o problema do cúmulo com o problema do dano incidente. Mas, salvo convenção em contrário, não impede a indenização por dano incidente. Portanto, estão a ver, a solução diferente é o oposto do direito português. Salvo convenção em contrário, não impede a indenização por dano incidente quando este seja consideravelmente superior. Portanto, só há direito à indenização por dano incidente quando ele for consideravelmente superior. Quando é que é consideravelmente superior? A jurisprudência tem aqui uma palavra importante a dizer, porque, realmente, quando se trata de integração destas cláusulas gerais, destes conceitos indeterminados e cláusulas gerais, há aqui realmente que, enfim, ir fixando critérios. É um elemento, portanto, aqui de insegurança que na lei de Macau se introduziu. Depois temos um outro problema, que é o problema da redução da pena. Também aqui há uma particularidade na lei de Macau. Como eu já vos disse há pouco, deixe-me ver aqui o tempo, como eu vos disse há pouco já, a pena, quando for manifestamente excessiva, pode ser reduzida pelo Tribunal de acordo com a equidade. Isso está em Portugal no artigo 812 do Código Civil e está em Macau no artigo 801 do Código Civil. Redução equitativa da pena. O artigo 801 transcreve, o 801 do Código Civil de Macau, transcreve quase ipsis verbis o artigo 812 do Código Civil Português com uma diferença importante. E que veio ao encontro também do que eu defendo. E este é o problema é o seguinte. Primeiro problema que se põe. Há lugar à redução da pena quando ela for manifestamente excessiva. Mas, perguntas, pode o juiz intervir oficiosamente? A situação está em tribunal, o tribunal apercebe-se que a pena é manifestamente excessiva, pode reduzir por sua iniciativa, pode tomar a iniciativa de reduzir a pena? Ou está dependente de um pedido do devedor? No direito comparado encontramos duas soluções. Solução alemã, auf Antrag des Schuldners. O que é que isso quer dizer? É pedido do devedor. Portanto, o Código Civil Alemão, o BGB, prevê a redução da pena quando ela for manifestamente excessiva, desde que haja um pedido do devedor nesse sentido. Auf Antrag des Schuldners. O direito francês, que inicialmente não previa sequer isso, o Código Civil francês não previa a redução da pena, a não ser quando houvesse cumprimento parcial,
Tal como no nosso Código de Seabra de 1867, também só se permitia a redução da pena quando houvesse cumprimento parcial. Portanto, esta norma 812 é um passo importantíssimo. Aliás, esta norma é da maior importância, já vão ver porquê. Mas, portanto, antigamente só se permitia a redução da pena proporcionalmente ao cumprimento parcial. No pressuposto que essa seria a vontade das partes. Portanto, era uma solução ancorada ainda na vontade das partes. As pessoas celebram um contrato, estipulam uma cláusula penal de 1 milhão e verifica-se que o incumprimento é só parcial. Então o Tribunal reduzia proporcionalmente. Partindo do princípio que as partes, se tivessem previsto essa situação, teriam decidido assim. Estava assim no Código de Seabra, claro, no nosso Código de Seabra, que é por influência francesa. No Código Civil francês era a solução que estava. A doutrina tentou, por várias vias, pelo princípio da boa-fé, pela proibição do abuso de direito, pela usura, etc., por aí fora, procurou tentar contornar essa situação, porque havia manifestos abusos, sobretudo com os contratos de educação financeira, de leasing, etc., etc., etc. Havia penas manifestamente excessivas, manifestamente abusivas, porque, reparem, a cláusula penal é um instrumento da maior importância. Tem uma importância prática extraordinária. Eu ainda, em 2016, estive em Paris, numa arbitragem internacional, em que era aplicável o direito português, de uma grande empresa portuguesa e outra multinacional, em que havia uma cláusula arbitral, que era na CCI, na Câmara de Comércio Internacional em Paris, aplicável o direito português, e lá estavam imensas cláusulas penais, estava com cláusulas de exclusão, etc. Eu fui ouvido como perito e tal, a esse respeito. Tem uma importância prática extraordinária, portanto, a cláusula penal, mas tem, quer pela função indemnizatória, como vimos, quer pela função compulsória. Mas agora, ela é um instrumento que pode ser muito perigoso, pode ser um instrumento de abuso pelo devedor. De modo que a redução de penas manifestamente excessivas é da maior importância. Portanto, por razões de equidade, se a pena for manifestamente excessiva, há lugar à redução. Isso é um passo importante do artigo 812 do Código Civil Português e 801 do Código Civil Macau deram. Mas, como eu vos dizia, em França não estava sequer previsto isso. Então, a doutrina tentou que a jurisprudência acolhesse esses apelos no sentido de reduzir penas que fossem manifestamente excessivas. Os tribunais franceses mantiveram sempre ouvidos fechados a esses apelos, respeitadores da autonomia privada. As partes é que sabem, as partes previram isto, o problema é delas. Nós não estamos legitimados a intervir. E foi preciso o legislador francês fazê-lo para que os tribunais passassem a acolher essa possibilidade de redução da pena. Foi em 1975, se não me engano, em que veio a ser permitido, quando a pena for manifestamente excessiva, veio a ser permitida a redução da pena. E depois, 10 anos depois, houve uma nova intervenção dizendo meme d'office. Portanto, ou seja, passou a ser possível em França, a partir daí, a redução das cláusulas penais por intervenção oficiosa do juiz. A solução é exatamente oposta à do direito alemão, como vos disse, em que só a pedido do devedor é que o tribunal pode reduzir a pena. Só a pedido do devedor. Em França, como vos digo, meme d'office, portanto, mesmo oficiosamente, pode o tribunal reduzir a pena. E em Portugal, a lei, nada disso, a esse respeito. Aliás, como o Código Italiano. Portanto, nada disso. Eu, perante isso, perante o silêncio da lei, tenho entendido que só a pedido do devedor, ainda que não baste, ainda que não seja necessário um pedido expresso e explícito, basta que o devedor dê a entender pelo seu comportamento no processo que entende que a pena é manifestamente excessiva. Ora bem, o legislador de Macau veio esclarecer essa situação. No bom sentido, no sentido que eu também entendi que é o melhor, a pedido do devedor. Portanto, o artigo 801, número 1, do Código Civil de Macau começa logo. A pedido do devedor. A pena convencional pode ser reduzida pelo tribunal tal. Portanto, no direito português, a lei portuguesa é omissa a este respeito, silencia esta questão. Tanto, enfim, recorrendo aos princípios gerais que a gente pode defender uma solução ou outra, não está nada na letra da lei a esse respeito, como vos digo, embora eu entenda que deve ser a pedido do devedor, solução essa que a lei de Macau consagrou expressamente no artigo 801, número 1. Muito bem. Qual é o âmbito de aplicação deste artigo 801, número 1? Disse-vos há pouco que este artigo é da maior importância. A meu ver, sim. Tem um âmbito de aplicação muito amplo. Deve aplicar-se a todas as espécies de cláusulas penais. Portanto, quer a cláusula penal compensatória, quer a cláusula penal compulsória. Aliás, aqui em Macau o problema está facilitado porque a própria lei
a própria letra da lei, logo no artigo 799, considera essas duas espécies, portanto está facilitada pela letra da lei. Portanto, todas as espécies de cláusulas penais. A meu ver, ao sinal também. A questão é debatida em Portugal, mas o Supremo Tribunal de Justiça, em todas as intervenções que tem tido a este respeito, tem aplicado o artigo 812 do Código Civil Português ao sinal quando a restituição do sinal em dobro for manifestamente excessiva. A meu ver, bem, é razão de ser a mesma. O sinal, qualquer dessas funções, quer compulsória, quer indenizatória, estão presentes no sinal e, portanto, é de aplicar também a redução ao sinal quando ele for manifestamente excessivo. Depois, a multa penitencial. Sabem o que é uma multa penitencial? Uma multa penitencial é um acordo entre as partes que permite ao devedor sair do contrato livremente desde que pague um determinado montante. É uma figura clássica, tradicional. O professor Vasserra, já nos trabalhos preparatórios do Código Civil, fala na multa penitencial para distinguir da cláusula penal. E onde é que está a distinção da multa penitencial da cláusula penal? A cláusula penal nunca faculta ao devedor a opção entre uma coisa e outra. O credor é que pode, perante o incumprimento do devedor, é o credor que pode escolher a via coativa da execução específica da obrigação principal, se ela for possível nos termos gerais, ou o pagamento da pena. Quer dizer, não pode o devedor dizer, meu amigo, eu não faço aquilo que tu pretendes, toma lá isto e acabou. Não pode. Essa escolha pertence ao credor. Portanto, a cláusula penal não dá ao devedor o direito de não cumprir. A cláusula penal dá ao credor o direito de escolher entre a exigência da pena ou o prosseguimento para via coativa do cumprimento da obrigação principal, nos termos gerais. Isso é a cláusula penal. Portanto, o credor pode sempre recorrer às questões específicas nos termos gerais. A multa penitencial não, é outra figura. É aquela que permite ao devedor deixar de cumprir pagando um determinado montante. E essa figura, que é uma figura tradicional, eu hoje vejo, mas sabem onde? Nas chamadas cláusulas de rescisão dos jogadores de futebol. Estão a ver aquelas cláusulas milionárias? Lembram-se quando o Figo jogava no Barcelona e que foi para o Real Madrid? A guerra que houve em Espanha? O Figo foi porque beneficiar, é uma cláusula de rescisão, uma cláusula que dá ao jogador o direito de sair antes do tempo, desde que pague aquilo. Se fosse uma cláusula penal, ele não podia fazer isso, o clube impediu-lhe. Claro que não o podia pôr a jogar futebol, mas não o libertava, não lhe dava os certificados internacionais, essa coisa toda. Mas o clube não pôde impedi-lo, senão o Barcelona tê-lo impedido. A guerra que aquilo criou entre o Barcelona e o Real, quando é o maior rival, como sabem, em Espanha. O Pesetero, exato. Eu, aliás, nessa altura andei em Barcelona e um taxista disse logo o Pesetero. Porque era o símbolo, era capitão de equipe. O Figo era o símbolo do Barcelona. Quando ele mudou para o Real Madrid, portanto, ele pôde fazê-lo porque não era uma cláusula penal. Se fosse cláusula penal, nunca podia. É uma multa penitencial. Portanto, é uma figura através da qual alguém tem o direito de sair antes do tempo, desde que pague aquele montante. Portanto, ele tinha um contrato que lhe permitia sair do contrato, libertar-se, desde que pague aquele montante. Toma lá, vou à minha vida. É uma multa penitencial. É uma faculdade de arrependimento. Portanto, multa penitencial é uma faculdade de arrependimento. É um direito de alguém Claro que é uma exceção ao princípio, no caso português do artigo 406, que é aquele do cumprimento pontual do contrato, a chamada regra da pontualidade. O contrato é para se cumprir ponto por ponto. Mas aqui são as próprias partes que faz parte do contrato, está a cumprir-se ponto por ponto, são as partes que prevêem o direito de arrependimento. Alguém que tem o direito de arrependimento desde que paga um determinado montante. Ora bem, a meu ver, também o artigo 812 do Código Civil Português, 801 do Código Civil de Macau, se aplica a essa multa penitencial se ela for manifestamente excessiva. Não tem a ver de casos desses, quer dizer, porque os clubes pagam e tal, tudo tem funcionado, apesar de serem coisas milionárias. Ainda estou à espera que a primeira venha para o tribunal para ver como é que a coisa se decide. Mas, a meu ver, é se lhe aplicar o artigo 801, se ela for manifestamente excessiva. Depois, tal como as penas associativas e laborais. Uma associação pode ter penas pecuniárias para os associados que infringam determinados deveres, se for manifestamente excessiva, de aplicar o 801. Penas laborais, chamadas na Alemanha as Betriebsstrafen e as Vereinsstrafe. Vereinsstrafe são as penas associativas, as Betriebsstrafe são as penas laborais. Portanto, a mesma coisa, um trabalhador que infringe tal, comportamento tal, tem uma pena de não sei quanto, uma sanção de não sei quanto. Se ela for manifestamente excessiva, ao meu ver, aplica-se no artigo 801. Redução, por analogia, a razão de ser é a mesma. Portanto, vejam, por isso mesmo eu vos dizia, tem um âmbito de aplicação muito lato, não só a todas as espécies de causas penais, como também ao sinal, à multa penitencial, às penas associativas e às penas laborais. Mas quais são os pressupostos? 2. Um é a pedido
do devedor, como eu vos disse, só a pedido do devedor, o devedor é que tem que acionar esse pedido. Por outro lado, só quando for manifestamente excessiva. Não basta uma qualquer superioridade da pena em relação ao dano para que o Tribunal possa considerar manifestamente excessiva e a reduza em conformidade. Esta possibilidade de intervenção do Tribunal, entendamos-nos, é excepcional. Senão mata a cláusula penal. Portanto, só quando for manifestamente excessiva. Reparem que a lei não diz superior ao dano sequer. É excessiva. É um juízo qualitativo que o Tribunal deve fazer. Em função do valor da pena e do dano, claro, naturalmente, tem que se ter qual é o montante da pena e qual é o valor do dano, tem que se ter isso em atenção, mas não apenas. Não só isso. Deve atender-se a vários fatores. Ao grau de culpa do devedor, ao interesse do credor, à espécie de contrato, aos interesses envolvidos e, muito importante, à finalidade da pena. Porque eu diria que é permitido um desvio maior na cláusula penal compulsória do que na cláusula penal compensatória. Se as partes pretenderam fixar o montante da indemnização em função do dano previsível, tolera-se menos um afastamento muito grande do que numa cláusula penal compulsória. Porque para ela ser compulsória, tem de ser forte, senão não compele ninguém. Em vez de agredir, está a fazer uma festinha, não é? Portanto, tem que ser forte, um pulso forte para que realmente possa forçar o devedor a cumprir. Portanto, para saber se ela é manifestamente excessiva, repito, é um juízo de valor que deve exercer-se, que tenha em conta vários fatores, não apenas a divergência entre o montante do dano e o montante da pena, mas também o grau de culpa do devedor, os interesses envolvidos e, sobretudo, a espécie de cláusula penal acordada. Porque se for cláusula penal compulsória, compreende-se maior o desvio do montante da pena e do valor do dano do que se for uma cláusula penal compensatória. Aliás, eu devo dizer-vos, e já o disse, já o escrevi, ainda há tempos no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, ano passado, numa conferência que fiz lá a convite do Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, eu chamei a atenção para isso. Por vezes vê-se, e já vi isso até como obiter dicta, em alguns acórdãos do Supremo, mas felizmente outros no bom sentido, de que não pode o credor ter maior benefício com o incumprimento do contrato do que teria pelo cumprimento. Nas suas singelezas, a gente até pode concordar com isso, mas eu discordo em absoluto. Esta frase segundo a qual, eu tenho para aqui, até vos posso dizer, enfim, mas não há pena para dizer. Esta frase segundo a qual, portanto, não pode o credor obter pelo incumprimento mais do que teria obtido pelo cumprimento. Não pode. Essa agora, então, a cláusula penal então deixa de cumprir a sua função compulsória. Se o devedor estava à partida, que o máximo que tem que pagar é o montante da indemnização, não tem nada a perder, não cumpro. Não cumpro. O que me interessa, estás lá a ameaçar com 1 milhão, até me dá vontade de rir. Provas 100 mil euros de indemnização e é isso que eu pago. Estão a perceber? Portanto, a função compulsória seria completamente anulada. Portanto, nós estamos a partir do princípio que a cláusula penal foi estipulada sem haver erro, sem haver dolo, sem haver coação. Portanto, não há nenhum vício da vontade que anule aquela cláusula. Portanto, ela é válida. Estamos a partir do princípio. E mais, para que a pena seja devida, tem que ter havido culpa do devedor. Portanto, estamos perante um incumprimento culposo. O devedor não cumpriu. E a cláusula é válida. Então, meus amigos, funciona a autonomia privada. Só há a possibilidade de reduzir quando ela for manifestamente excessiva. E não basta que seja superior ao valor da indemnização para o Tribunal intervir. Senão, como vos digo, a função compulsória desapareceu. E não só. Mesmo a função indemnizatória. Anota-se, a meu ver, até mais marcante da cláusula penal, é o seu caráter invariável, de forfait. Então, o termo francês, de forfait. Ou seja, montante invariável. Seja ela fixada de acordo com a função indemnizatória para estabelecer o montante de indemnização, seja como instrumento compulsório, é um montante invariável. É aquilo que mais caracteriza a cláusula penal. Ora, se o Tribunal puder intervir por dar cá aquela palha, vai ser a invariabilidade da pena. Estão a ver? Converte-se então numa inversão, uma convenção sobre o ónus da prova, invertendo o ónus da prova. Em vez de ser o credor a provar o montante do dano, é o devedor que vai aprovar a tribunal que o dano é só aquele. Estão a perceber? Se o tribunal pudesse intervir logo que a pena supera o montante do dano, então a cláusula penal desaparecia como tal. Convertia-se numa outra figura que seria uma convenção
de inversão do ónus da prova. Quem é que, de acordo com as regras gerais, tem de provar o montante de dano? É o credor. O credor é que prova, tem de provar em tribunal, tem o ónus da prova, do prejuízo que sofreu. Ora, havendo uma cláusula penal, ele exige o montante da pena, não tem de provar nada. Mas então o devedor vinha a tribunal e disse, Sr. Juiz, ele está a exigir 2 milhões. O máximo que ele tem direito, porque a indenização, porque o dano que ele sofreu é de 1.500.000. Portanto, só tem de pagar 1.500.000. Se fosse assim, como vos digo, desaparecia a cláusula penal. Tratava-se de uma convenção de inversão do ónus da prova. Não era o credor que tinha de provar o dano, era o devedor que tinha de provar o dano que o credor sofreu e não tinha de pagar mais do que isso. Então a cláusula penal, como vos digo, desaparecia da ordem jurídica. E lá se ia uma figura milenar também. Enfim. Portanto, meus senhores, não se fiquem impressionados. O credor pode beneficiar com o incumprimento do devedor. Claro que sim. Claro que sim. Mas isso não tem nada de anormal, nem de estranho, nem de reprovável. Estamos a partir do princípio que o devedor não cumpre culposamente. E se ela for manifestamente excessiva, há lugar a uma redução judicial, nos termos do artigo 801 do Código Civil de Macau. Por último, para não amassar a vossa paciência, estou ainda, acho que dentro do tempo que o Sr. Presidente, Tem tempo, todo o tempo. me concedeu. Eu tenho aqui um ponto que é em contratos de adesão. Em contratos de adesão, artigo 3, número 1, linha S da Lei 1792M, de 28 de setembro, o duplo controle de penas manifestamente excessivo em contratos de adesão. Ora bem, o que é que eu pretendo dizer com isto? Nós tivemos a analisar o regime jurídico, enfim, traços largos, da cláusula penal no Código Civil de Macau, as particularidades do Código Civil de Macau, em confronto com o Código Civil português, no tocante à cláusula penal. Mas, hoje em dia, um número significativo de contratos, como sabem, são contratos de adesão, formados com base em condições gerais, em cláusulas contratuais gerais. E há em Portugal uma lei, que é o Decreto-Lei 446/85, que estipula a sanção para cláusulas penais abusivas, tal como há em Macau, que é a Lei 1792M, que eu tenho aqui, algures, 1792M, que é aqui dentro da pasta. Exatamente, que também regula essa situação. A lei de Macau diz assim, a lei das condições gerais do contrato, das cláusulas contratuais gerais, que é a lei 1792M, como eu vos disse, e que tem aqui, portanto, um artigo, que é a linha S, a linha S do artigo 13. Podem ser proibidas as cláusulas contratuais gerais que por aí fora, e chega a linha S, consagrem cláusulas penais desproporcionadas aos danos a ressarcir. É a solução também da lei portuguesa. Aí não há alteração, não há particularidade. De todo modo, enfim, para completarmos o discurso, eu resolvi também chamar a atenção para isso, por seguinte. Há aqui algumas diferenças em relação à redução da cláusula penal no artigo 801 do Código Civil. Em primeiro lugar, a linha S do artigo 13 deste diploma legal tem um campo de aplicação diferente do artigo 801. Portanto, são normas com campos de aplicação diferentes. O artigo 801 prevê a redução de penas em contratos negociados, contratos tradicionais. Aquela linha deste diploma legal prevê a redução de penas em contratos celebrados através de cláusulas contratuais gerais. Diferentes campos de aplicação. Por outro lado, tem também diferentes critérios. No artigo 801, como acabámos de ver, o Tribunal pode reduzir a pena, a pedido do devedor, quando ela for manifestamente excessiva. Aqui, na linha S das cláusulas contratuais gerais, é quando for desproporcionada aos danos a ressarcir. Não é exatamente a mesma coisa. Portanto, quando for manifestamente excessiva, num lado, quando for desproporcionada aos danos a ressarcir. Terceiro aspecto de diferença, a sanção. No artigo 801, se ela for manifestamente excessiva, há lugar à redução da pena por equidade. Na linha S do diploma legal das cláusulas contratuais gerais, se ela for desproporcionada aos danos a ressarcir, qual é a sanção? Nulidade. Portanto, as cláusulas contratuais gerais proibidas são nulas. Portanto, esta sendo desproporcionada aos danos a ressarcir, nula. Enquanto que do Código Civil, sendo manifestamente excessiva, reduzida por equidade. Ora bem, tem-se entendido, a jurisprudência portuguesa tem entendido, e bem, que o juízo sobre a desproporcionalidade da pena é um juízo objetivo e em abstrato que se faz no momento da estipulação da pena. O tribunal vai ver se, de acordo com os interesses típicos do setor da atividade em causa, ela é ou não é desproporcionada aos danos a ressarcir. Portanto, um juízo objetivo e abstrato feito no momento em que a pena é estipulada.
Há imensa jurisprudência habitual a esse respeito, pacífica, e eu concordo com isso. Agora, esse é o primeiro passo. Se ela for se neste juízo objetivo, abstrato, o tribunal se coloca no momento da estipulação da pena, se ela for realmente desproporcionada aos danos a ressarcir, o tribunal declara a nulidade e a coisa acaba aí. Portanto, é nula, ponto final. Agora, imaginemos que passa nesse crivo, passou essa barreira, o tribunal entende que ela não é desproporcionada aos danos a ressarcir, ou que não é nula. Pergunta que se faz: será possível, numa situação concreta, o tribunal vir reduzi-la aplicando o artigo 801 do Código Civil? A meu ver, sim. Por isso é que eu chamei o duplo controle de penas manifestamente excessivas em contratos de adesão. E, aliás, foi essa a título de conferência que fiz no ano passado no Supremo Tribunal de Justiça. E também há a jurisprudência do Supremo, no bom sentido. Ou seja, é que o artigo 801, isto já o tenho na minha tese de doutoramento, é um juízo que o tribunal deve fazer, não colocando-se não no momento em que a pena é estipulada, mas no momento em que ela vai ter de ser cumprida. Estão a perceber? Para se reduzir a pena nos termos do artigo 801, é um juízo que o tribunal... Porque ela pode ter sido razoável quando foi estipulada, e a alteração das circunstâncias faz com que ela hoje seja abusiva, manifestamente excessiva. Portanto, o que conta para efeitos da redução no artigo 801 não é se ela é manifestamente excessiva quando é estipulada, mas sim quando é exigida. Estão a perceber? Quer dizer, isso é que conta. Porque pode ter sido razoável quando foi em função do que se previa, era razoável que as partes tivessem atuado como atuaram, mas a evolução da vida fez com que hoje, quando o credor está a exigir, ela seja manifestamente excessiva. Portanto, é um juízo que deve fazer-se no momento em que ela é exigida. Ora bem, então, por isso mesmo, pode ter passado o crivo, pode o tribunal ter entendido que ela não era desproporcionada aos danos a ressarcir, logo, não declarou a sua nulidade, mas, na situação concreta, quando ela vai ser exigida, pode o tribunal, a pedido do devedor, constatar que ela é manifestamente excessiva e, portanto, pode vir a reduzi-la nos termos do artigo 801. Por isso é que uma cláusula penal estipulada num contrato de adesão está sujeita a esse duplo controle, é nesse sentido que eu tenho aí o duplo controle de penas manifestamente excessiva em contratos de adesão. E pronto, eu ficava por aqui, uma vez que já percorri rapidamente este sumário, e estou à vossa disposição para quaisquer questões que me permitam explicar melhor tudo isto que apressadamente vos transmiti. Muito obrigado pela vossa atenção e sensibiliza muito a vossa presença. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor Pinto Monteiro. Como eu dizia, seguramente a exposição do Sr. Professor acabou por demonstrar à sociedade a importância da cláusula penal e as várias questões que faz levantar, também as diferenças que temos do regime jurídico de Macau para o regime jurídico português, que é necessário ter presente. Para além de nos ter, finalmente, trazendo ainda este pequeno apontamento sobre esta questão da cláusula penal no âmbito da Lei de Cláusulas Contratuais Gerais e o regime geral, que parece muito importante, que, aliás, é matéria com a qual eu concordo perfeitamente. Mas não queria, de modo algum, privar a audiência da possibilidade de aproveitarem da presença do Dr. Pinto Monteiro para colocar as questões que julgarem oportunas relativamente a esta matéria. Por isso, como dizem os ingleses, open the floor. Está aberto. Dr. Jorge Menezes, por favor. Sr. Professor, eu vinha pedir que... Olhe... muito obrigado. Muito obrigado. Está a funcionar. Vinha-lhe pedir que fizesse, que desse atenção, de um ponto de vista comparativo, ao artigo 800, número 2 do Código Civil de Macau, parte final, 800, número 2, parte final, com o 801, número 1. Ou seja, que analisasse o facto de o 800, número 2, dizer a cláusula penal compensatória, e agora passo para a terceira linha, não impede a indemnização pelo dano assistente quando ele for consideravelmente superior, e o 801, número 1, referir-nos à redução equitativa da pena. E, portanto, a minha pergunta é só quanto à cláusula penal compensatória, que está abrangida por ambos. Num caso, digamos assim, permite-se, pune-se, entre aspas, o excesso da grandeza, no outro caso, o excesso da pequenez. E pareceu-me que o Sr. Professor tinha feito um pouco um juízo crítico contra o 800, número 2, por prever a incerteza associada a que ele seja consideravelmente superior. E o que eu vinha lhe perguntar era, em primeiro lugar, eu creio que há incerteza em ambas as situações.
Em segundo lugar, parece-me que há aqui uma espécie de simetria valorativa que poderia fazer sentido ou não, e eu gostava que o Sr. Professor se pronunciasse sobre se acha que faz sentido esta simetria. E por fim, estou mesmo a acabar a questão, e por fim, era que o Sr. Doutor nos dissesse se acha que o critério é mais ou menos o mesmo, o consideravelmente superior ou o manifestamente excessivo, se há aqui também alguma simetria ou se serão diferentes. E por fim, creio que esta será fácil de responder, mas por fim, se no caso do 800 número 2 também teria que ser por iniciativa do credor, tal como no 801 número 1 tem que ser por iniciativa do devedor. Muito bem, Sr. Doutor, muito obrigado pela sua questão. Devo dizer-lhe que eu critico mais neste número 2 é misturar as coisas. Eu critico mais neste número 2 é a mistura das coisas. Aliás, num texto que escrevi para Macau disse isso, está expressamente dito isso. É misturar aqui as coisas, está a ver? Mistura-se o problema do cúmulo com o problema do dano incidente. E o problema que me pôs aqui não é verdadeiramente dano incidente, quer dizer, o que se discute no direito comparado, eu próprio tenho isso na minha tese de doutoramento, é se não há uma uniformidade, se não há uma dualidade de critérios, quando se permite a redução de penas manifestamente excessivas e não se permite não se permite o aumento de penas manifestamente baixas. Isso é discutido, isso aliás já se levantei essa questão na minha tese de doutoramento, quer dizer, há uma dualidade de critérios, estão a ver porque a lei, há muitos anos, o Código Alemão, o Código Português, etc., permite a redução de penas que sejam manifestamente excessivas. Pergunta que se coloca, e por que não a situação inversa? E se elas forem manifestamente baixas, por que é que não se permite o aumento? O Código Civil francês, nessa tal alteração que eu referi há pouco, de 85, veio permitir não só a redução, como também o aumento. Não só quando ela for manifestamente excessiva, redução, mas também quando for derisoar. Portanto, quando for irrisório, permite o aumento. Portanto, isso pode fazer-se, enfim, como lhe digo, está feito em França, na própria lei. E é uma questão que está levantada. Agora, o que aqui, isso não é um problema de dano incidente. O que está aqui em causa é que isso não é um problema de dano incidente. Isso pode ser um problema de justiça equitativa. Dizer assim, há que reduzir para proteger o interesse do devedor, quando ela for manifestamente excessiva, e há que aumentar para proteger o interesse do credor quando ela for manifestamente baixa. Percebe? Isso é uma questão de opção legislativa. E perante... Eu defino uma determinada solução em Portugal, onde a questão é omissa a esse respeito. Aqui, o que está em causa é misturar isso com a indemnização por dano incidente. Isso não é um problema de dano incidente, é um problema de justiça do contrato. É? E, portanto, ou seja, na mesma norma estão misturadas três coisas. O cúmulo, dano incidente e esse outro problema do aumento da pena quando ela for manifestamente baixo. Portanto, isso é a principal censura que tem a norma, misturar as coisas, porque não é fácil compreender-se isso. Esse sentido que o Sr. apreende lá, que eu também apreendi, não é fácil. A primeira leitura fica confuso. Depois, perguntou-me se consideravelmente superior ou mesmo manifestamente excessivo. Da ideia de consideravelmente superior é mais um juízo quantitativo do que manifestamente excessivo. Eu penso que o legislador português de Macau foi muito sábio quando utilizou esta expressão manifestamente excessivo. A excessividade implica um juízo de valor superior ou consideravelmente superior da ideia que é mais de ordem quantitativa do que o manifestamente excessivo, que é um juízo mais de ordem qualitativa. Mas isto, meus caros, meus amigos, a jurisprudência tem uma palavra importantíssima aqui a este respeito, porque é evidente, as cláusulas gerais, conceitos indeterminados, por aí fora, depende agora do conteúdo que a jurisprudência vier a dar a essa norma. À partida, penso que o manifestamente excessivo é mais rico, é um juízo de valor mais acentuado do que o consideravelmente superior, que me parece um juízo mais de ordem quantitativa. E depois, qual foi a outra pergunta que o Sr. me colocou? Não sei se já está tudo. Parece mais simples se devia também ser a pedido do credor no 802, tal como é no 800 número 1. Sim, penso que sim, por igualdade de razão. Penso que sim. Muito bem, muito obrigado, doutor. Mais alguma questão? Doutora Teresa Leão, por favor. Muito obrigada. Sr. Professor, eu por acaso tive o prazer de ler uma obra sua sobre a cláusula penal e nessa obra o doutor fez a distinção de 3 tipos de cláusulas penais. Eu entendo que a segunda e a terceira são ambas cláusulas compulsórias, mas eu cinjo-me na cláusula compensatória. O doutor disse que para efeito de obtenção da pena por parte do credor é preciso que se prove que haja pena. Como? É preciso que se prove que efetivamente houve dano. Houve dano e não o que é dispensado é a prova do quantitativo de dano. Portanto, não é preciso provar que o dano foi de 100 mil ou 1 milhão.
mas é preciso provar o dano. Eu acredito que eu não li mal. Se eu estiver enganado, o doutor corrija-me. A minha questão é esta. No caso de incumprimento, parece-me que é justo deixar ao de leve a prova, porque quem incumpre causa dano ao credor, em princípio, não é? Portanto, em termos de prova, em processos judiciais, eu acredito que não podemos exigir a concreta demonstração tão exigente como nos casos normais de pedidos de indemnização por parte do credor. Não sei se estou a fazer entender. Muito bem, doutora Teresa, antes de mais, muito obrigado também pela sua questão. Ora, vamos lá ver, para eu ser claro. Em primeiro lugar, a cláusula penal, seja qual for a espécie de pena, eu já vou falar nisso, porque não falei nisso, comi um pouco as coisas por causa do tempo e tal. E porque queria falar só das particularidades e cingir-me, mas ainda vou falar agora de mais coisas. Vamos lá ver. Ponto 1. Isso é pacífico, tradicional, em alguns casos até está mesmo expressamente na letra da lei, no Código Brasileiro, por exemplo, e no Código Italiano. Ponto 1. O credor nunca tem que provar o dano. Em qualquer espécie de cláusula penal, é a grande vantagem da cláusula penal, que o credor não tem que provar o dano. Isso é importante que notem. Portanto, essa é uma das grandes vantagens da cláusula penal. Portanto, o devedor não cumpre, o credor vai a tribunal e exige o montante da pena. Ponto final. Portanto, o credor, que teria de provar o dano, nos termos gerais, fica dispensado disso, se beneficiar de uma cláusula penal, seja compensatória, seja compulsória, em qualquer das modalidades. Depois, e eu já volto às modalidades, que também quero falar disso. Depois, o problema que se pode pôr é, e se o devedor vier a tribunal provar que o credor não teve qualquer dano? Pode fazê-lo ou não? E a doutora Teresa diz assim, o incumprimento, em princípio, causa dano. Pode era demonstrando. Ou seja, isso carece de demonstração. Eu vou-lhe dar incumprimentos que até causam benefício ao credor. Fica o credor todo contente. Imagino que há um contrato de promessa. Um sujeito comprometeu-se a vender por 1 milhão de patacas. Agora imagino que aquele terreno é super valorizado. Vale hoje 10 milhões. O devedor não cumpre. O credor esfrega as mãos de contente. Fica livre para vender por 10 milhões aquilo que estava obrigado a vender por 1 milhão. Portanto, há um incumprimento, não há dano nenhum para o credor, pelo contrário, é um benefício para o credor. Portanto, o dano não está em re ipsa. Quer dizer, uma coisa é o incumprimento, outra coisa é o dano. O credor, para ter direito à indemnização, tem sempre que provar o dano. Porque há incumprimento e o dano varia. Portanto, o dano não está em re ipsa, tem de ser provado pelo credor. Agora, imaginemos, então voltemos à cláusula penal. O devedor vem a tribunal e diz, doutor juiz, é verdade que celebramos o contrato, é verdade que tem uma cláusula penal, é verdade que eu não cumpri. Mas o devedor não teve dano nenhum. Essa é a grande distinção entre a cláusula penal compensatória e a cláusula penal compulsória. É que se for, e isso foi tornar claro com os alemães, com a tal, na HB Gazette, na lei das condições gerais do contrato, a tal distinção que eles fizeram ter feito, era que estava no BGB, e uma figura nova que surgia nos contratos de adesão, que era a tal chave nos exatos pauschalino, isto é, a tal montante de indemnização invariável. E os tribunais perguntavam, mas isto é uma cláusula penal? Não. Porque não há aqui intuito compulsório nenhum. As partes estão genuinamente, para utilizar uma expressão de common law, querem calcular o dano previsível. Com boa intenção, querem calcular o dano para evitar incertezas. Estão a ver, é importante cada um saber o que pode contar. Se eu sei a partir, eu, devedor, sei quanto me custou o incumprimento, custa-me tanto, e o credor sabe o que pode exigir. Isso é importante. E, portanto, a intenção das partes foi só essa. Então o devedor vem a provar ao tribunal que não há dano. A questão é, como é que se exige uma indemnização se não há dano? Então a gente sabe, a gente ensina um aluno no primeiro ano da faculdade que para haver indemnização tem de haver dano. Se o devedor prova que o credor não teve dano, a que título é que é devida a indemnização? Se for, melhor, a que título é devido aquele montante? Se for uma indemnização, não é devido. Se for uma sanção, é devido. Porque a sanção não tem nada a ver com o dano. Isso é a grande distinção entre a cláusula compulsória, a cláusula penal compulsória e a cláusula penal compensatória é essa. Na cláusula penal compensatória, a prova pelo devedor que não há dano afasta o direito do credor à pena. Na cláusula penal compulsória, não afasta porque ela é uma sanção. Agora, há três espécies de cláusulas penais, na minha leitura. Uma é a cláusula penal compulsória, compensatória, que é a indemnizatória, todos de acordo. A outra é a compulsória. Mas dentro da compulsória, eu distingo a cláusula penal puramente compulsória ou exclusivamente compulsória da cláusula penal a que eu chamo em sentido estrito ou propriamente dita.
A cláusula penal é exclusivamente compulsória, foi aquela que livra um acordo até o Supremo Tribunal de Justiça, quando se diz para além do legalmente previsto. Portanto, a AIB celebra um contrato e dizem assim, aquele que não cumprir pagará ao outro, para além daquilo que a lei lhe confere, além da indemnização nos termos gerais, pagará um plus de 1 milhão de patacas. Como eu disse há pouco, esta cláusula penal é exclusivamente compulsória. Porquê? Porque não substitui a indemnização. O credor vai pedir a indemnização nos termos gerais e o devedor sabe que, além disso, terá de pagar um plus, que a tal cláusula penal é exclusivamente compulsória. Repito, é exclusivamente compulsória porque não substitui a indemnização. Não tem essa função de compensar o interesse do credor lesado. Mas a cláusula penal em sentido estrito já substitui a indemnização, porque é uma sanção, sem todavia ser a indemnização. Celebra-se um contrato e há uma cláusula penal. O credor só tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação, mas a partir do momento em que o devedor não cumpra, o credor tem a sua escolha, ou prosseguir o cumprimento da obrigação principal ou exigir o pagamento da pena. Se ele exigir o pagamento da pena, como a pena foi pensada, é uma prestação mais valiosa do que a obrigação principal, então nessa medida já compensa o interesse do credor, não há dano para parar. E portanto, quer a cláusula penal indemnizatória, quer a cláusula penal em sentido estrito, substitui a indemnização. A primeira porque é ela própria a indemnização acordada pelas partes. A segunda porque é uma outra prestação que satisfaz o interesse do credor e nessa medida não há dano. Ambas substituem a indemnização. Estão a fazer entender? Enquanto que a cláusula penal puramente compulsória, essa não substitui a indemnização, acresce à indemnização que é lugar nos termos gerais. Como vos digo, a cláusula penal puramente compulsória, que poderia haver dúvidas em relação a ela, várias jurisprudências que há em Portugal a esse respeito, admitindo-a, e mais facilmente é de admitir em Macau, onde o próprio texto do artigo 799, número 1, considera as duas espécies de cláusula penal, quer a compulsória, quer a indemnizatória. Deste o Dr. Trigo, acho que também posso citá-lo, que no seu manual de obrigações, tal como o Dr. Miguel Urbano, na nota tal, referem isso no sentido que a cláusula penal puramente compulsória seria admitida. Não sei se há jurisprudência cá em Macau a esse respeito, mas, enfim... Respondi à sua pergunta, Dr. Teresa. Muito obrigado. Só mais um acrescento em relação a esse tipo de cláusulas compulsórias estricto sensu. Portanto, nessas cláusulas é preciso que haja dano ou não? Nessas últimas em que tem a função de substituição da prestação que foi incumprida. É que substitui a indemnização? Exatamente. É preciso que se prove ou que o credor nunca tem prova. O devedor não... Mesmo que o devedor não prove que não houve dano, ainda há lugar à pena? É uma sanção. É assim, imagina a seguinte situação. Quer ver, imagino que celebra-se um contrato, o devedor obriga-se a fazer algo e diz assim, se não fizer, entrega as ações da minha sociedade, ou o quadro de Picasso que tem na minha casa, vale uma fortuna. O devedor, portanto, compromete-se a fazer uma outra prestação que satisfaz ainda, por maioria de razão, o interesse do credor, porque é muito mais valiosa. O credor só pode exigir o cumprimento da obrigação principal. Isso é que está em dívida. Agora, a partir do momento em que o devedor não cumpra, é uma obrigação com faculdade alternativa à parte de creditórios. Ou seja, uma obrigação com faculdade... Não é uma obrigação alternativa. Porque se fosse uma obrigação alternativa, o credor podia escolher uma ou outra. O credor não pode escolher uma ou outra. Só pode exigir aquilo que o devedor se obrigou. A obrigação principal. Mas a partir do momento em que o devedor não cumpra, aí é que se abre a opção para o credor. Ou continua para a via coativa da obrigação principal, ou exige o pagamento da pena. Portanto, por isso eu digo, é uma obrigação com faculdade alternativa em benefício do credor. Compete a ele, mas só a partir desse momento. Ora, se ele exige a pena, portanto, tal em alternativo, se ele exige o pagamento da pena, não vai ter dano nenhum. Porquê? Porque o interesse dele é mais satisfeito ainda do que teria sido pelo cumprimento da obrigação principal. O quadro do Picasso ou o Cadillac que tem lá em casa vale muito mais do que aquilo que o devedor estava obrigado a fazer. Portanto, o interesse do credor é muito mais satisfeito. Percebe? Não há dano. Porquê que não há dano? Porque não há interesse lesado. O interesse do credor é satisfeito por essa via de uma forma mais cabal, mais completa do que teria sido pelo cumprimento da obrigação principal. Portanto, substitui a indemnização. Na compensatória, substitui a indemnização porque é ela própria a indemnização. Não a indemnização decretada pelo Tribunal, mas convencionada pelas partes. Pronto. Na outra, não é indemnização nenhuma. É uma outra prestação
a que o devedor fique adstrito, caso não cumpra a obrigação principal, e que essa outra obrigação, a obrigação penal, chamemos assim, vai satisfazer em maior medida o interesse do credor. Nessa medida, não há dano a reparar. Portanto, substitui a indemnização, porque não há dano. Bem, muito obrigado. Mais questões? Está tudo muito inibido? Muito bem, não havendo mais... Deixem-me só, antes do Sr. Presidente fechar, deixem-me dizer-vos que fiquei muito sensibilizado pela presença de todos, agradeço a presença de todos, vejo antigos alunos de vários contextos, daqui, de Coimbra, do Porto. É uma felicidade ter-vos aqui, estou muito sensibilizado pela vossa presença e muito honrado com a presença de todos e, mais uma vez, muito grato à Fundação Macau por esta distinção, Fundação Macau, desculpe, doutor, Fundação Rui Cunha, por esta distinção que me concede, mais uma vez, estar em Macau, convosco, com todos. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, então resta-me agradecer ao Sr. Dr. António Pinto Monteiro a conferência e a partilha generosa do seu saber connosco e à Fundação Rui Cunha por nos ter recebido e desejar muito boa noite e muito obrigado. Muito bem, muito bem. Muito bem.